Só uma Sorella na internet, no YouTube. Hoje continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada do Novo Testamento, no Evangelho segundo São Mateus. Jesus, o Mestre da Justiça, primeiro livro do Novo Testamento, no seu capítulo 13, seu capítulo 13, ainda no seu capítulo 13, nos seus 58 versículos, não é? No vídeo anterior nós concluímos a leitura do capítulo 13. Hoje nós faremos as explicações que não deu tempo lá, não é por causa do tempo, tem um tempo certo aqui. Então nós sempre fazemos a leitura do capítulo e as explicações ali juntos, né? No mesmo vídeo, mas não deu e nós faremos agora a leitura das explicações do capítulo 13 no nosso vídeo de hoje. Vamos, como se fosse aqui uma segunda parte, né, do livro. Então, capítulo 13, vamos ver aqui, capítulo 13, versículos 1 a 9, né? Vamos aqui, exatamente. Conforme nota em Marcos 4, capítulo 4, versículos 1 a 9, se o reino já está aqui, porque existem fracassos e conflitos, Jesus trouxe as sementes do reino e elas se espalharam pelo mundo, mas assim como Jesus encontrou resistência no meio do seu próprio povo, do mesmo modo pessoas e estruturas continuam impedindo a justiça do reino de se estabelecer entre os homens. Sem dúvida haverá uma colheita, mas à custa de muitas perdas, isto é, muitos procurarão sufocar as sementes do reino antes que chegue a vitória final. Querer negar e fugir dessas dificuldades para a implantação do reino é não compreender o seu mistério. Versículos 10 a 17, conforme nota em Marcos, capítulo 4, versículos 10 a 12. Os mistérios do reino só serão conhecidos por aqueles que já tiveram. Repetindo, os mistérios do reino só serão conhecidos por aqueles que já tiverem acolhido Jesus como Messias, os discípulos. Aceitar Jesus como o Messias, mesmo nos seus fracassos, faz compreender as contínuas dificuldades que sofre a implantação do reino do céu. E isso é uma bem-aventurança. Versículos 18 a 23. Os obstáculos para compreender a palavra do reino, igual ensinamento de Jesus, são a alienação que tira o poder de decisão humana, as perseguições concretas que causam desânimo, as estruturas políticas e econômicas que fascinam e seduzem. A compreensão da palavra do reino se realiza na dramaticidade dos conflitos pessoais e sociais. Versículos 24 a 30. O Messias já veio. Então, por que o reino ainda não se instalou definitivamente? Resposta de Jesus. Isso não se deve à imperfeição natural dos homens. Repetindo, resposta de Jesus. Isso não se deve à imperfeição natural dos homens, mas a uma sabotagem premeditada, repetindo, uma sabotagem premeditada, repetindo. Vamos repetir aqui, versículos 24 a 30. O Messias já veio, então, porque o reino ainda não se instalou definitivamente? Resposta de Jesus. Isso não se deve à imperfeição natural dos homens, mas a uma sabotagem
premeditada, feita por aquele que quer usurpar a autoridade de Deus no mundo. Não cabe aos homens fazer a separação entre bons e maus, pois só Deus pode fazer o julgamento. Versículos 31 a 32. Por que será que o reino parece não estar se expandindo no mundo? Conforme nota em Marcos, capítulo 4, versículos 30 a 34. Versículo 33. A comunidade dos discípulos parece desaparecer no meio dos homens. Num segundo momento, porém, ela exerce ação transformadora no seio da sociedade. Versículos 34 a 35. Somente através da pessoa e missão de Jesus é possível compreender o mistério do reino de Deus, escondido na história desde o início do mundo. Versículos 36 a 43. A explicação da parábola é a alegoria que apresenta a dinâmica do reino na história. Jesus instaurou o reino dentro da história e esta é feita pela ação de bons e maus. A vinda do reino, porém, entra em luta contra o espírito do mal e conduz os justos à vitória final. A história é tensão contínua voltada para a manifestação gloriosa do reino. Versículos 44 a 46. Para entrar no reino é necessária decisão total, apegar-se a seguranças mesmo religiosas, que são falsas ou puras imitações, em troca da justiça do reino, é preferir bijuterias a uma pedra preciosa. Versículos 47 a 50. A consumação do reino se realiza através do julgamento que separa os bons dos maus. Os que vivem a justiça anunciada por Jesus tomarão parte definitiva no reino. Os que não vivem serão excluídos para sempre. É preciso decidir desde já. Versículos 51 a 52. As parábolas revelam o segredo de Deus para aqueles que têm fé. Por isso, o doutor da lei que se torna discípulo de Jesus é capaz de ver a ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. Em Jesus, tudo se renova e toma novo sentido. Versículos 53 a 58, conforme nota em Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 6. Os conterrâneos de Jesus colocam a questão sobre a origem da autoridade dele, admirados de seu ensinamento e poderes milagrosos. É impossível que Jesus, sendo um deles, tenha a autoridade de Deus. Por isso, eles o rejeitam. Essa rejeição não é acidental, é apenas mais uma prova de que Jesus é o enviado de Deus. De fato, todos os profetas do Antigo Testamento também foram rejeitados. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Concluímos hoje a leitura do capítulo 13 do Evangelho segundo São Mateus. Voltaremos no nosso próximo vídeo com a leitura do capítulo 14 do Evangelho segundo São Mateus. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, até lá.